Boa noite a todos. Havendo número legal de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária e convido a todos para rezarmos a oração do Pai Nosso. Solicito ao auxiliar de secretaria para que proceda a leitura das atas. Ata número 2881. Sessão ordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 16 de março do ano de 2020. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Marcela Acorde, primeiro secretário, Maria Luísa Belinoski, segunda secretária, Alvir Tomás Claudineide Souza, Alexandre Alves Pires e José Carlos Salapata. E ausente, Marcos Aurélio Abib. Constatou no período do pequeno expediente, leitura, discussão, votação e aprovação da ata número 2880, de sessão ordinária, leitura dos seguintes expedientes e proposições. Ofício número 2234 de 2020, do prefeito, encaminhando o projeto de lei 638 de 2020, para apreciação em sessão extraordinária. Ofício número 2238 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 22 de 2019. Ofício número 2241 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 25 de 2019. Ofício número 2242 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 21 de 2019. Ofício número 2246 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 23 de 2019. Ofício número 2247 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 24 de 2019. Ofício número 2250 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 26 de 2019. Ofício número 2263 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 2 de 2019. Ofício número 2665 de 2020, do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento número 4 de 2020. Projeto de lei número 638 de 2020, de súmula, cria o programa de transferência e complementação de renda direta aos cidadãos e familiares denominado Viver Bem Teixeira, mediante contraprestação aos benefícios e da outras providências. Indicação número 40 de 2020, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito a implantação de acessibilidade junto ao 7º Expo Texas, a ser realizado no Centro de Eventos Miguel Belinoski. Indicação número 41 de 2020, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito a abertura de rua paralela à linha férrea com início nas proximidades do Parque Infantil, do centro e terreno do Sr. Nelson Mudrol, até a PR 438. Proximidades do bairro Ferraz. Indicação número 42 de 2020, de autoria do vereador Marcelo, indicando ao prefeito a extensão da rede de água da rua João Batista Gubert, fundos do Hospital Oswaldo Cruz. Indicação número 43 de 2020, de autoria do vereador Alvir, indicando ao secretário de Agricultura os serviços de patrulhamento e revestimento com cascalho dentro do programa Porteira para Dentro, na propriedade de Daniel, no assentamento Che Guevara. Indicação número 44 de 2020, de autoria do vereador Alvir, indicando ao secretário de Agricultura os serviços de patrulhamento e revestimento com cascalho dentro do programa Porteira para Dentro, na propriedade de Osni Denis, no assentamento Che Guevara. Indicação número 45 de 2020, de autoria do vereador Emerson, indicando ao prefeito a instalação de lâmpadas de LED na iluminação pública do distrito de Guaraúna. Na ordem do dia,
foi aprovada em terceira discussão e votação por unanimidade de votos o projeto de lei do Legislativo número 3/2020, de autoria da mesa diretora, de súmula, concede reajuste, aumento ao valor dos vencimentos base dos cargos efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Teixeira Soares, no Estado do Paraná. Foi deliberado sobre o projeto de lei do Legislativo número 5 de 2020, de autoria da vereadora Maria, de súmula. Denomina bem público municipal. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias exarou parecer favorável, o qual foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto do Legislativo número 5 de 2020 foi aprovado por unanimidade de votos em primeira discussão e votação. Foi deliberado sobre o projeto de resolução número 1 de 2020, de autoria da mesa diretora, de súmula. Concessão de licença do vereador José Carlos Damião Portela Sobrinho. O parecer emitido pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias foi favorável e aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Na discussão do projeto de resolução, manifestou-se o vereador José Damião. O projeto de resolução número 1 de 2020 foi aprovado por unanimidade de votos em primeira discussão e votação. Na sequência, foram deliberadas as indicações em única discussão e votação. Na discussão da indicação número 40 de 2020, manifestou-se o vereador Marcelo. Na indicação número 40 de 2020, foi aprovado por unanimidade de votos. Na indicação número 41 de 2020, manifestou-se o vereador Marcelo. A indicação número 41 de 2020 foi aprovada por unanimidade de votos. Na discussão da indicação número 42 de 2020, manifestou-se o vereador Marcelo. Indicação número 42 de 2020 foi aprovada por unanimidade de votos. Na discussão da indicação número 43 de 2020, manifestou-se o vereador Alvir. A indicação número 43 foi aprovada por unanimidade de votos. Na discussão da indicação número 44 de 2020, manifestaram-se os vereadores Alvir, José Damião e Emerson. A indicação número 44 foi aprovada por unanimidade de votos. Na discussão da indicação número 45, manifestaram-se os vereadores Emerson, Marcelo, José Damião e Alvir. A indicação número 45 foi aprovada por unanimidade de votos. Para o período do grande expediente, se escreveu o vereador Marcelo, que falou sobre a importância do Código Sanitário Municipal, que foi objeto de indicação na semana anterior. Citou problemas que vêm acontecendo nos bairros e comentou sobre a resposta ao requerimento sobre castração de animais, salientando que a população tem cobrado muito sobre o problema de animais de rua. Comentou que tem que ser buscada uma solução para esse problema e queria sugerir a realização de uma audiência pública, mas devido à pandemia ficará mais para frente. O senhor presidente, a pedido do prefeito municipal, convocou a Câmara Municipal e convocou sessão extraordinária a ser realizada na próxima segunda-feira, dia 23 de março, após o término da sessão ordinária, para deliberação dos projetos de lei número 137 e 138 de 2020, ficando os vereadores presentes cientificados com a convocação. Nada mais sendo tratado, declarou a sessão encerrada, da qual foi lavrada a presente ata e será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Ata número 2882. Na sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 30 de março do ano 2020, foi iniciado às 9 horas e 20 minutos para a deliberação do projeto de lei número 137, 141, 142 e 143 de 2020, de iniciativa do prefeito municipal e do projeto de lei do Legislativo número 6 de 2020. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Marcela Corde, primeiro secretário, Maria Luísa Belinoski, segunda secretária, Alvir Tomás, Claudinei de Souza, Alexandre Alves Pires, Marcos Aurélio Abib e José Carlos Salapatos. Aberta a sessão, foi apresentado o projeto de lei número 137 de 2020, de súmula, autoriza a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. O parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias foi favorável e foi aprovado por unanimidade de votos em única sessão, discussão e votação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opinou favoravelmente. Esse parecer foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto de lei número 137 de 2020 foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentado o projeto de lei número 141 de 2020, de súmula, referenda para o regime próprio da Previdência do município,
RPPS, ou contido no texto da Emenda Constitucional número 103 de 2019 e da outras providências. O parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias foi favorável e foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu parecer favorável, parecer que foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentada emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias. Referida emenda foi aprovada por unanimidade de votos em única sessão, discussão e votação. O projeto de lei número 141/2020, com a emenda, foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentado o projeto de lei número 142/2020, de súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a antecipar o pagamento de 50% do 13º salário dos servidores públicos municipais. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias opinou pela aprovação. E seu parecer foi favorável por unanimidade de votos em única discussão e votação. O parecer emitido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas foi favorável e foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto de lei número 142 de 2020 foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentado o projeto de lei número 143 de 2020, de súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder subvenção aos servidores e empregados públicos vinculados ao combate da pandemia Covid-19 e da outras providências. A Comissão da Constituição, Justiça, Redação e Honrarias exerou parecer favorável, o qual foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas opinou favoravelmente e seu parecer foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto de lei número 143 de 2020 foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentado o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2020, de autoria da mesa diretora, de súmula. Dispõe sobre a autorização ao presidente da Câmara Municipal para praticar atos e ações no caso de aparecimento e ocorrência de situações excepcionais de saúde pública. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, em seu parecer, opinou pela aprovação. E seu parecer foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 6 de 2020 foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Sendo esses os trabalhos, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Ata número 2883. Sétima sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 6 de abril do ano de 2020, com início às 10 horas e 15 minutos, para a deliberação do projeto de decreto do Legislativo número 2 de 2020, de iniciativa da mesa diretora, e do projeto de lei número 144 de 2020, de iniciativa do prefeito municipal. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Maria Luísa Belinoski, que assumiu a primeira secretaria, José Carlos Salapata, que assumiu a segunda secretaria, Alvir Tomás, Claudinei de Souza, Alexandre Alves Pires e Marcos Aurélio Abib. E ausente Marcela Corte. Aberta a sessão, foi apresentado o projeto do Decreto Legislativo número 2 de 2020. De súmula, reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública no ambiente municipal, nos termos da solicitação do prefeito municipal, encaminhada por meio da mensagem número 144, de 27 de março de 2020. A Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, em seu parecer, opinou pela aprovação. Parecer esse aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu parecer favorável, o qual foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto do Decreto Legislativo número 2 de 2020 foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentado o projeto de lei número 144 de 2020, de súmula, dispõe sobre a alteração do artigo número 2 da Lei Municipal número 1898, de 21 de janeiro de 2020 e da outras providências. O parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias foi favorável e foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas opinou favoravelmente
e seu parecer foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentada emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, visando corrigir Código de Dotação Orçamentária. Referida emenda foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto de lei número 144 de 2020, com a emenda, foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Sendo esses os trabalhos, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, da qual foi lavrada a presente ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Ata número 2884. Oitava sessão extraordinária realizada pela Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 28 de abril do ano de 2020, com início às 10 horas e 10 minutos, para a deliberação do projeto de lei número 147 de 2020. Estiveram presentes os vereadores Emerson Vidal dos Santos, presidente, José Carlos Damião Portela Sobrinho, vice-presidente, Marcela Corte, primeiro secretário, Maria Luísa Belinoski, segunda secretária, Alvir Tomás, Claudinei de Souza, Alexandre Alves Pires, Marcos Aurélio Abib e José Carlos Salapata. Aberta a sessão, foi apresentado o projeto de lei número 147 de 2020, de iniciativa do prefeito municipal. De súmula, dispõe sobre a abertura de crédito especial do orçamento do município de Teixeira Soares para o exercício financeiro de 2020 e da outras providências. O parecer exarado pela Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias foi favorável e foi aprovado por unanimidade de votos em única sessão e discussão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas emitiu parecer favorável, no qual foi aprovado por unanimidade de votos em única discussão e votação. Foi apresentada emenda de autoria da Comissão de Constituição, Justiça, Redação e Honrarias, visando corrigir a redação de súmula do projeto de lei. Referida emenda foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. O projeto de lei número 147 de 2020, com a emenda, foi aprovada por unanimidade de votos em única discussão e votação. Sendo esses os trabalhos, o senhor presidente declarou a sessão encerrada, a qual foi lavrada a presente ata, que será lida, discutida e votada na próxima sessão ordinária. Coloque em discussão as atas número 2.881, 2.882, 2.883, 2.884. Coloque em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovadas as atas número 2.881, 2.882, 2.883 e 2.884.
Baixa só a revistinha. Caiaque em roça? Só o pó e água quente lá dentro. Faz um coador aqui. É. Oi? Ah, eu dei ideia, mas vamos casear aí um. Quanto que é a máquina de café, Sandro? 300? 3, não. Dá 30 anos cada um. É lucrou você que tá escondido lá, né? Vamos comprar. É. Compra aí, Sandro. É, daí peça um boleto. Tem cadastro? Hã? O que você está comprando? Uma maquininha de café. Expresso. Justo. 30 cada um. Dá pra comprar. Deixa aí. Solicito a leitura do ofício número 2266, 2020, do Prefeito Municipal. Boa noite a todos. Ofício 2266, encaminhamento do projeto de lei que dá denominação a conjunto habitacional e suas ruas. Cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei número 139/2020, que dá denominação de conjunto habitacional Jardim Sol Nascente ao conjunto habitacional advindo do projeto de redução do déficit habitacional do Programa Família Paranaense. Denomina ruas e dá outras providências. Denomina suas ruas e dá outras providências. Encaminhe em anexo mensagem para apreciação dessa Casa Legislativa, ao qual solicito que, após leitura e análise, seja por intermédio de Vossa Excelência enviado ao plenário para apreciação e deliberação. Sem mais, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Teixeira Soares, Estado do Paraná, 12 de março de 2020, Lucinei Carlos Thomas. Ofício número 2278, 2020, do Prefeito Municipal. Teixeira Soares, 18 de março de 2020. Resposta ao pedido de informações número 06/2020, emanado da Câmara de Vereadores. Vereador Emerson Vidal dos Santos, presidente da Câmara de Vereadores de Teixeira Soares. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimento cordialmente, sirvo-me do presente e venho perante Vossa Excelência informar que se trata de energia elétrica de baixa tensão, no prolongamento da rua João Batista Gubert, e a sua concretização gera um alto custo aos cofres públicos. Ocorre que, no momento e infelizmente, o município de Teixeira Soares não possui condições financeiras para a realização desta obra. No entanto, tão logo haja condições financeiras favoráveis, poder-se-á atender à demanda. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal de Teixeira Soares. Ofício número 2288, 2020, do Prefeito Municipal. Ofício 2288, 2020, resposta ao pedido de informação número 5, 2020, emanado da Câmara de Vereadores.
Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do presente e venho perante vossa excelência informar que a administração pública adquiriu as telas, gramas e postes. A obra já foi iniciada, sendo colocadas as gramas no campinho, ficando pendente a instalação das telas, as quais dependem de colocação dos postes. Ocorre que estes foram adquiridos e precisam ser buscados em Ponta Grossa, Paraná. O andamento da presente obra está sendo em parceria com a comunidade, a qual vem participando ativamente desse processo de construção. Inclusive, por meio dela, poderá obter informações a respeito do seu andamento e evolução. No entanto, levando em consideração a pandemia do coronavírus Covid-19, o Poder Executivo Municipal está voltado aos cuidados necessários para evitar que essa doença chegue à nossa cidade e se prolifere. Sendo assim, a administração pública está direcionando gastos à saúde de seus munícipes. Diante disso, a obra será concluída assim que o município tiver condições financeiras favoráveis e sem que haja risco aos munícipes, pela possível contaminação da referida pandemia. Sem mais para o momento, eu renovo votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Lucinei Carlos Thomas. Ofício número 2294. Vereador Emerson Vidal dos Santos. Assunto: encaminhamento de prestação de contas anual, exercício 2019. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desta, com base a instrução normativa número 151/2020, TCE Paraná, encaminha a prestação de contas do exercício 2019 do município Teixeira Soares, a qual em anexo constará os seguintes documentos: demonstrativo analítico emitido pela Tesouraria dos saldos financeiros em caixa e bancos em 31/12/2019, inclusive das aplicações financeiras conforme totalização constante do balanço patrimonial. Demonstrativo das conciliações bancárias das contas em que o saldo contábil é divergente ao saldo registrado na Tesouraria. Todos os anexos de balanços previstos no artigo 101 da Lei 4.320/64, estruturado conforme as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público, estabelecidas no Manual de Contabilidade aplicadas ao setor público, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, emitidos pelo Sistema de Contabilidade, em conjunto com os anexos correspondentes emitidos pelo Sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema. Os relatórios de gestão fiscal publicados durante o exercício 2019, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema. Os relatórios resumidos da execução orçamentária publicados durante o exercício 2019, em conjunto com os mesmos demonstrativos emitidos pelo sistema SIM-AM do Tribunal de Contas, identificando-se os demonstrativos emitidos em cada sistema. Cópia integral do processo de prestação de contas enviado ao Tribunal relativo ao exercício financeiro objeto deste relatório. Atenciosamente, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Ofício número 12/2020 do Diretor do Fundo Financeiro. Ofício número 12/2020, Teixeira Soares, 23 de março de 2020. Assunto: prestação de contas municipal. Senhor Presidente, Fundo Financeiro Municipal de Teixeira Soares, CNPJ 02096844, meio contrário 03, por seu representante legal abaixo assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos que compõem a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019. Atenciosamente, José Lúcio Skolimoski, diretor-presidente. Ofício número 2/2020 do Diretor do Fundo Previdenciário.
Assunto: prestação de contas municipal. Senhor Presidente, Fundo Previdenciário Municipal de Teixeira Soares, CNPJ 11 910 971 /1000 ao contrário 95, com o seu representante legal abaixo assinado, vem por meio deste encaminhar os documentos que propõem a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019. Atenciosamente, José Lúcio Skolimoski, diretor-presidente. Expedientes da Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal. Assunto: aprovação da prestação de contas final. Referente contrato de repasse, número 845324-2017. Operação 1039-241-10, Programa Planejamento Urbano. Objeto: implantação de pavimentação asfáltica no município de Teixeira Soares, Paraná. Senhor Prefeito Municipal. 1. Após verificação da documentação enviada pelo tomador relativa à prestação de contas do referido contrato de repasse, informamos que a respectiva prestação de contas final foi aprovada no CIAF em 5/3/2020. 2. Na forma do Decreto 6.170, de 25/7/2007, Portaria Interministerial número 127, de 29 de maio de 2008, ou Portaria Interministerial número 507, de 24/11/2011, conforme o caso, os documentos relativos ao contrato de repasse deverão ser mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição do órgão de controle interno e externo, pelo prazo de 10 anos, contados da aprovação da prestação de contas. Respeitosamente, Denise Rocha Cardona, assistente, Carlos André Correia Cardoso, coordenador de filial, Célio Américo Alves Isidoro, gerente de filial Negocial Curitiba, Paraná. Expedientes da Caixa da Câmara dos Deputados. Fundo Nacional de Saúde, piso de Atenção Básica à Saúde, R$ 21.955.000. Piso de Ação Básica de Saúde, R$ 194.621,06. Total da unidade orçamentária, R$ 340.643,05. Fundo Nacional de Assistência Social. Ações de proteção social básica e social especial. Total da unidade orçamentária, R$ 16.605,44. Ministério da Cidadania. Desenvolvimento dos serviços de apoio e gestão descentralizada do programa Bolsa. Total da unidade orçamentária, R$ 36.919,92. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apoio à alimentação escolar na educação básica, R$ 22.172,00. Total da unidade orçamentária, R$ 34.889,26. Ministério da Cidadania. Apoio financeiro suplementar à manutenção da educação infantil, R$ 1.440,71. Ministério do Esporte. Total da unidade orçamentária, R$ 193.750. Recursos sob supervisão do MEC. Total da unidade orçamentária, R$ 111.719,77. Recursos sob supervisão do MME, TR, Estado, Distritos e Municípios. Transferência de contas, parte da compensação financeira. R$ 1.523,63. Transferências da participação pela produção de petróleo, R$ 55.774,59. Transferência constitucionais, recursos sob supervisão do Ministério da Fazenda. Total da ação, R$ 1.998.014,37.
Fundo Nacional de Saúde. Total da unidade orçamentária, R$ 223.588,47. Ministério da Cidadania. Desenvolvimento Integral da Primeira Infância, Criança Feliz, R$ 30.000. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 9.488. Ministério do Esporte, R$ 193.750. Recursos... Não, mas esse aqui eu já não li? Não, acho que não. Esse é... Recursos sob supervisão do MEC, R$ 82.880. Esse aqui, acho que já foi, né? Edital convite expedido por presidente e Comissão de Saúde. Câmara Municipal Teixeira Soares, edital de chamamento público, audiência pública. Os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal de Teixeira Soares, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, expede o presente edital de chamamento público, convidando todos os cidadãos e cidadãs para comparecerem na audiência pública, que será realizada em sessão da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no dia 20 de maio de 2020, às 9 horas, nas dependências da Câmara Municipal, situada na Praça Manuel Gero Dias, 26, nesta cidade. Na audiência pública, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020, perante os membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal. Na audiência, todos os cidadãos e cidadãs que o desejarem participarão e tomarão conhecimento da avaliação do cumprimento das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2020. Em decorrência da atual epidemia nacional da Covid-19, fica estabelecido que na audiência pública terão prioridade a se fazer presente no recinto do plenário da Câmara Municipal vereadores componentes da comissão e presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeita, secretários e demais servidores que o acompanhar, mínimo possível, demais vereadores, cidadãos e cidadãs poderão se fazer presente no recinto do plenário da Câmara Municipal até o número que suporte o distanciamento de 2 metros entre cada pessoa. Todos os presentes deverão estar usando máscaras de proteção facial. Expede-se o presente edital para amplo conhecimento público, esperando a participação popular para que alcance os fins desejados para a legislação vigente. Câmara Municipal de Teixeira Soares, Estado do Paraná, em 4 de maio de 2020. Claudinei de Souza, presidente. Alvir Thomas, relator. José Carlos Salapata, membro. Edital convite expedido pela Comissão de Finanças. O presidente da Câmara Municipal e os membros da Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Utilidade Pública da Câmara Municipal, em atendimento ao parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012, expedem o presente edital de chamamento público, convidando todos os cidadãos e cidadãs para comparecerem na audiência pública, que será realizada no dia 19 de maio de 2020, às 9 horas, nas dependências desta Câmara Municipal, situada na Praça Manuel Ogero Dias, 26, nesta cidade. Na audiência pública, o secretário municipal de Saúde apresentará nesta Casa Legislativa relatório detalhado referente ao primeiro quadrimestre de 2020, contendo e demonstrando, dentre outros, dados e informações sobre o primeiro montante e fontes de recursos aplicados no período e nas execuções do plano de saúde deste município. Segundo, sobre auditorias porventura concluídas, realizadas ou iniciadas em fase de execução no período, e suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial, própria, contratada, conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde
da população em seu âmbito de atuação. A audiência pública será dirigida e realizada perante a Comissão de Saúde, Bem-Estar Social e Utilidade Pública. Na audiência pública, todos os cidadãos e cidadãs que desejarem participarão e tomarão conhecimento do relatório apresentado pelo secretário municipal de Saúde, em decorrência da atual epidemia nacional da Covid-19. Fica estabelecido que na audiência pública terão prioridade a se fazer presentes no recinto do plenário da Câmara Municipal vereadores, componentes da comissão e presidente da Câmara, prefeito, vice-prefeito, secretário e demais servidores que o acompanhar. Mínimo possível. Demais vereadores. Cidadãos e cidadãs poderão se fazer presentes no recinto do plenário da Câmara Municipal até o número que suporte o distanciamento de 2 metros entre cada pessoa. Todos os presentes deverão estar usando máscara de proteção facial. Expede-se o presente edital para amplo conhecimento público, esperando a participação popular para que se alcance os fins desejados pela legislação vigente. Câmara Municipal de Teixeira Soares, 4 de maio de 2020, Emerson Vidal dos Santos, José Carlos Damião Portela Sobrinho, Claudinei de Souza e Marco Aurélia Bib. Projeto de Lei número 139, 2020. Projeto de Lei número 139, 2020, súmula da denominação de conjunto habitacional Jardim Sol Nascente é o conjunto habitacional advindo do projeto de redução do déficit habitacional do Programa Família Paranaense. Denomina suas ruas e dá outras providências. Data 12 de março de 2020. Autor, Executivo Municipal. O prefeito do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 73, inciso 1º da Lei Orgânica do município, encaminha o seguinte projeto de lei para apreciação e deliberação em sessão extraordinária da Câmara de Vereadores do município. Artigo 1º. Fica denominado de conjunto habitacional Jardim Sol Nascente o conjunto habitacional advindo do projeto de redução do déficit habitacional do Programa Família Paranaense, instituído pelo Estado do Paraná através da Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, com área de 9.598 metros e 73 centímetros e perímetro de 394 metros e 65 centímetros, com início no ponto M01 de coordenadas UTM Norte 7.192, 826,95 metros e UTM e 552.459,13 metros. Deste, segue com azimuth de 66 graus, 55 minutos, 23 segundos, por uma distância de 87,93 metros, até o ponto M02, de coordenadas UTM Norte 7.192, 861,42 metros, e UTM E 552, 540,03 metros. Deste segue com azimuth de 329 graus, 54 minutos e 53 segundos, por uma distância de 89 metros, até o ponto M03, de coordenadas UTM Norte 7.192.938. Vereador, não dá para nós cancelar essa parte dessas coordenadas, porque isso aí é só indicador, né? Então seria só justificativa, acho que é mais. Agradeço. Só finalizando. Artigo 2º. Fica denominada de Rua dos IPs a rua projetada 01. Fica denominada Rua dos Jacarandás a rua projetada 02. Fica denominada a Rua Cerejeiras a rua projetada 03. Artigo 5º. O Poder Executivo providenciará a colocação de placas indicativas, bem como fará a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, às operadoras de telefonia TIM, fixa, a Copel e Sanepar. Artigo 6º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Dado e passado no Gabinete do Prefeito do município de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 12 de março de 2020, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal. Justificativo.
Ilustre presidente, nobres vereadores e vereadoras. O novo conjunto habitacional advindo do programa Família Paranaense do Governo do Estado, em parceria com o Governo Municipal e suas ruas, padecem de denominação oficial, o que irá impedir os moradores locais de receberem suas correspondências. O nome Jardim Sol Nascente, que se pretende dar ao conjunto habitacional, decorre da denominação já utilizada nos registros cartorários e demais documentos que constituíram o loteamento. Os nomes IP Jacarandá e Cerejeira, nas ruas projetadas 01, 02 e 03, com referência a árvores paisagísticas, decorre da ideia planejamento que se tende a arborizar as ruas conforme seu nome para facilitar a identificação e localização. Encaminhamos em anexo os memoriais descritivos referentes ao conjunto habitacional e suas ruas, assinados pelos engenheiros responsáveis. Diante do exposto, rogo aos nobres pares o apoio para aprovar a presente proposição. Atenciosamente, Teixeira Soares, Estado do Paraná, 12 de março de 2020, Lucinei Carlos Thomas, Prefeito Municipal, anexo de os memoriais descritivos. Projeto de Lei do Legislativo número 7 de 2020. Data 4 de maio de 2020. Denomina bem público municipal. O vereador que abaixo assina com cadeira neste Parlamento no uso de suas atribuições legais e regimentais apresenta para deliberação e glérgio plenário o seguinte: projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Girassol, a rua localizada no bairro Parque Cidade Nova, que tem seu início nas coordenadas 25 graus, 22, 54, 2, 02S. E 50 graus, 28, 31.17, 17O. E termina na coordenada 25, 22, 57.76S. E 50 graus, 28, 32.19O. Totalizando uma extensão de 119 metros. Artigo 2º. Fica denominada Rua Agapanto, a rua localizada no bairro Parque Cidade Nova, que tem início nas coordenadas 25, 22, 58.68S e 50 graus, 28, 28, 26O. E término nas coordenadas 25, 25 graus, 22, 56.99S e 50 graus, 28, 35.07O, totalizando uma extensão de 198 metros. Artigo 3º. Fica denominada a Rua Dália, a rua localizada no bairro Parque Cidade Nova, que tem seu início nas coordenadas 25 graus, 22, 56.5S e 50 graus, 28, 27.07O. E término nas coordenadas 25 graus, 22, 58.68S e 50 graus, 28, 28.26O, totalizando uma extensão de 88 metros. Artigo 4º. Fica denominada Rua Hortência, a rua localizada no bairro Parque Cidade Nova, que tem seu início nas coordenadas 25, 22, 54.18S e 50 graus, 28, 36.31O. E término nas coordenadas 25 graus, 22, 57.24S e 50 graus, 28, 32,11O, totalizando uma extensão de 153 metros. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Emerson Vidal dos Santos. Justificativa. Conforme memorial descritivos, anexo do engenheiro William Charneski, quatro ruas do bairro Parque Cidade Nova não possuem denominação, tendo em vista os problemas que moradores enfrentam pela falta de denominação das ruas, apresenta o presente projeto de lei, propondo denominar referidas ruas com o nome de Flores. Teixeira Soares, 4 de maio de 2020, Emerson Vidal dos Santos. Projeto de Lei do Legislativo número 8 de 2020. Projeto de Lei do Legislativo número 08 de 2020, data 4 de maio de 2020, súmula.
Revoga o artigo 3º da Lei Municipal número 1832, de 29 de janeiro de 2019. A mesa diretora, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta para a deliberação do egrégio plenário o seguinte: Projeto de Lei, artigo 1º. Fica revogado o artigo 3º da Lei Municipal número 1832, de 29 de janeiro de 2019. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Emerson Vidal dos Santos, presidente. Marcelo Acorde, primeiro secretário. Maria Luísa Belinoski, segunda secretária. Justificativa. O presente projeto de lei tem por objetivo revogar o artigo 3º da Lei Municipal número 1832, de 29 de janeiro de 2019, que dispõe sobre a concessão da revisão salarial constitucional aos servidores públicos do quadro próprio do município no ano de 2019. O artigo 3º em comento, que foi incluído no projeto de lei por meio de emenda parlamentar, estabeleceu que os percentuais de insalubridade e periculosidade passariam a incidir sobre a remuneração efetivamente recebida pelo servidor público e não mais sobre o vencimento do cargo. Entendendo a emenda inconstitucional, em face da Constituição Estadual, o prefeito municipal ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para declarar o artigo 3º da Lei Municipal supracitada inconstitucional, ADI número 0012.021, 26/2019, 816.000. A ação tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, sendo este dispositivo declarado por fim contrário à Constituição Estadual. Deste modo, intentando estipar as normativas municipais, o artigo declarado inconstitucional por órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, apresentamos esta proposição. Teixeira Soares, 4 de maio de 2020, Emerson Vidal dos Santos, presidente, Marcelo Acorde, primeiro secretário, Maria Luísa Belinoski, segunda secretária. Requerimento número 9, 2020, autoria da mesa diretora. A mesa diretora, no uso de suas atribuições regimentais, entre elas artigo 144, 8º, vem muito respeitosamente requerer, após deliberação do egrégio plenário, a retirada e arquivamento definitivo do projeto de resolução número 01/2020. Justificativa. O projeto de resolução número 01/2020 foi elaborado em 3 de março de 2020, lido em plenário em 9 de março e foi submetido à primeira discussão e votação na data de 16 de março. Em 23 de março de 2020, quando seria submetido à segunda discussão e votação, houve o cancelamento de sessões ordinárias desta Câmara Municipal, sendo que esta medida perdurou até a data de 30 de abril do corrente ano, devido à pandemia do coronavírus, Covid-19. Com a retomada das sessões ordinárias deste Poder Legislativo, apresentamos requerimento para retirada e arquivamento definitivo deste projeto de resolução, visto que o período solicitado pelo vereador José Carlos Damião Portela Sobrinho para usufruir de licença por motivos particulares, de 6/4 a 20/4, já transcorreu, restando esta proposição prejudicada. Teixeira Soares, 4 de maio de 2020, Emerson Vidal dos Santos, presidente, Marcelo Acorde, primeiro secretário, e Maria Luísa Belinoski, segundo secretário. Requerimento número 9, indicação número 46, 2020, de autoria desse presidente. Indicação número 46, 2020. O vereador que essa subscreve no uso de suas atribuições legais, indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido o plenário, sejam envidados esforços visando manutenção, melhorias e ampliação na rede de iluminação pública no bairro Parque Cidade Nova. Justificativo. Atendendo a reivindicação da moradora Ana Cláudia Gomes, apresenta-se esta proposição. No bairro Parque Cidade Nova tem ruas que não têm iluminação pública, como a rua Oswaldo Augusto Matenex. Em outras, há pouca iluminação, pois os postes existentes estão muito distantes e não proporcionam a luminosidade necessária. Há necessidade de troca das lâmpadas queimadas em alguns pontos. Enfim, são necessárias medidas visando manutenção, melhoria e ampliação da rede visando a segurança dos moradores. Contando com o apoio dos demais vereadores, espera-se o atendimento por parte do Poder Executivo Municipal. Teixeira Soares, 18 de março de 2020, Emerson Vidal dos Santos.
Indicação número 47, 2020, de autoria do vereador Alexandro. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao ex do senhor prefeito municipal ouvido plenário sejam enviados esforços visando a instalação de lombada na estrada de Imbituva, próxima à igreja da Colônia 9. Justificativa. Em denominado trecho da estrada para Imbituva, próximo à igreja da Colônia 9, encontra-se uma placa de trânsito indicando uma lombada. Contudo, no lugar da lombada, ali existe apenas um grande buraco, o qual enche-se de água no período de chuvas. Assim, solicita-se medidas visando a construção de lombada, a qual já devia haver naquele local. Contando com o apoio dos demais pares, espera-se a concretização por parte do Poder Executivo Municipal. Em anexo, foto do local. Teixeira Soares, 19 de março de 2020, Alexandre Alves Pires. Indicação número 48, 2020, de autoria do vereador Alvir. Indicação número 48, 2020. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, ouvido plenário, melhorias na estrada que se inicia na Cachoeira, localidade de Ribeirão de Cima, até a propriedade do senhor Henrique Grochowski e da senhora Maria Grochowski, e na entrada para a propriedade de Renata Carolina Jacob. Justificativa. Atendendo à reivindicação, apresenta-se esta proposição. A estrada que interliga as propriedades acima destacadas encontra-se em péssimas condições, necessitando de patrulhamento e revestimento com cascalho nos pontos críticos. Ainda na mesma, há a entrada da propriedade de Renata Carolina Jacob, a qual também necessita de melhorias, devido à van que leva sua filha para a creche. Não tem mais condições de manobrar na situação que se encontra o solo. Na certeza de apoio dos demais pares, espera seu atendimento por parte do Executivo Municipal. Teixeira Soares, 2 de março de 2020, Alvir Thomas. Indicação número 49, 2020, de autoria do vereador Marcelo. O vereador que esta subscreve no uso de suas atribuições legais indica ao ex do senhor prefeito municipal, ouvido plenário, sejam enviados esforços visando revestimento com resíduo asfáltico nas ruas do conjunto habitacional Bela Vista, na sede do distrito de Guaraúna. Justificativa. Considerando a escassez de recursos diante da pandemia Covid-19, as obras de infraestrutura foram praticamente suspensas. Assim, a capa asfáltica prevista no referido loteamento provavelmente não poderá ser concretizada neste ano. Assim, a indicação apresentada é uma forma de minimizar os transtornos dos moradores com a poeira e a lama, bem como reaproveitar o material disponível que está sendo retirado da PR 438 pelas obras de manutenção. Na certeza do apoio dos demais pares, espera-se as providências necessárias por parte do Executivo Municipal. Teixeira Soares, 4 de maio de 2020, Marcela Corte. Declaro encerrado o período do pequeno expediente. Declaro aberto o período da ordem do dia. Na ordem do dia, temos a deliberar o projeto de lei do Legislativo número 5/2020 em segunda discussão e votação e o requerimento e as indicações em única discussão e votação. O projeto de lei do Legislativo número 5/2020, de autoria do vereadora Maria, denomina bem público municipal. Coloco em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo número 5/2020. Coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo número 5/2020. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei do Legislativo número 5/2020 por unanimidade de votos em segunda discussão e votação. Coloco em única discussão o requerimento número 9, de autoria da vereadora da mesa diretora. É só para retirada. O projeto foi dado início, mas não teve procedimento, né? Então, só para retirada. Jerônimo cobrou outro dia, falou para que fizeram churro para não poder trabalhar. Coloque em única votação o requerimento número 9. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado o requerimento número 9.
por unanimidade de votos em única discussão e votação. Tendo em vista a aprovação do requerimento número 9 de 2020, em acatamento à deliberação do egrégio plenário, determina a retirada e o arquivamento do projeto de resolução número 1 de 2020. Coloque em única discussão a indicação número 46. Bom, essa indicação Obrigado. Essa indicação a gente já tinha os conhecimentos, porque sempre é discutido aqui a questão da iluminação, mas quando eu fiz aquela publicação que havia feito uma indicação pedindo melhorias no distrito de Guaraúna, eu fui muito cobrado aqui pelos munícipes aqui pelo Facebook, pelo WhatsApp, então pedindo também para que fizesse algum pedido, algum requerimento no bairro ali. Então a gente fez a pedido de alguns moradores e é isso aí. A gente sabemos a dificuldade, sabemos, né? Mas eu conto com o apoio dos colegas, isso, aprovação. Isso é do bairro Parque Cidade Nova. Coloque em única votação a indicação número 46. Os vereadores que aprovam, menos como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado a indicação número 46 por unanimidade de votos em única discussão e votação. Coloque em única discussão a indicação número 47. Vereador Alexandre Lombato. Para que tava lá, choveu um dia, tava uma valeta cheia d'água lá e tinha placa, e no lombado não tinha. Aí falei que ia fazer essa indicação para quanto antes fazer esse lombado lá. E já foi feita a lombada lá, já passei, já faz tempo, né? Essa indicação já faz tempo que foi feita, o pedido já, né? Foi antes da sessão, já tá pronto faz tempo, né? Então, beleza. Coloque em votação, então já está, né? Coloque em única votação a indicação número 47, os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado a indicação número 47 por unanimidade de votos, em única discussão e votação. Coloco em única discussão e votação a indicação número 48, vereador Alvir. Com o uso da palavra. Boa noite aos colegas vereadores, vereadora, secretário ali, né? Essa indicação ali é uma melhoria que precisa nos trechos da estrada que vai que liga do Ribeirão de Cima, Cachoeira, lá onde mora a Dona Maria com o Henrique, o antigo pessoal lá, né? Precisa uns pontos de melhoria, e principalmente a subida. Então essa subida ela tá já, né, com fraca de pedra e precisa de uma melhoria para chegar até na casa deles. E na mesma estrada, à esquerda, vai na casa da Renata, do Diogo. Eles também pedem ali, né, uma melhoria, porque a van estava indo buscar a filha dela todo dia, né, e levar de tarde. E estava lisa, a estrada já foi posto um pouco de cascalho faz muito tempo. E fazia volta no pátio da casa deles, das mangueiras, né, então precisava de cascalho no pátio para... A van descia lá e daí não fazia a volta, dava problema. Eles tinham que arrastar, né, de manhã cedo. Então a gente fez a indicação para que eles pudessem ser feitas essas melhorias na estrada, né, que além de ser a linha escolar, que a van está puxando a menina para vir na creche, cedo e de tarde, levando-a para casa, além dos idosos que moram lá, né, que moram o Henrique e a Dona Maria lá, eles precisam de umas estradas boas para sair. Então, dá uma retocada naquela estrada com cascalho, patrulhamento. Seria isso, hein? Peço o apoio dos colegas, né? Já faz tempo que foi feita a indicação. Está parada aí, mas... Também tudo parou, né? Então, está em discussão. Coloque em única votação a indicação número 48. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado a indicação número 48 por unanimidade de votos em única discussão e votação.
Coloque em única discussão a indicação número 49. Vereador Marcel. Obrigado, senhor presidente. Indicação aí, a gente tinha uma solicitação lá da implantação de uma capa asfáltica lá no conjunto habitacional em Guaraúna, né? E provavelmente essa obra seria feita com recursos próprios do município. E diante aí do atual cenário aí dessa pandemia, até mesmo pelas respostas dos ofícios que vieram aí, o município encontra-se remanejando os recursos para a Secretaria de Saúde, então provavelmente essas obras de infraestrutura aí serão suspensas aí. Então, uma alternativa aí, atendendo a reivindicação dos moradores, seria a utilização do resíduo asfáltico e do fresado, que está sendo retirado aqui da PR-438 para fazer essas melhorias aí e amenizar a situação. Eu conto com o apoio dos demais. Obrigado. Está em discussão. Coloque em única votação a indicação número 49. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. Declaro aprovado a indicação número 49 por unanimidade de votos em única discussão e votação. Declaro encerrado o período da ordem do dia. Declaro aberto o período do grande expediente. Para o período do grande expediente não se inscreveu nenhum vereador. Sendo esses trabalhos, declaro encerrada esta sessão ordinária. Tenham todos uma boa noite e se cuidem.